Olá, sou Karen Menezes e seja bem-vinda à segunda temporada do Pode Ser Bela. E hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui comigo, aguardem. Eu estou aqui com a doutora Stephanie Teixeira. Ela é responsável pela parte científica da Galderma e é um prazerzaço te receber aqui, doutora. Prazer é meu. Nossa, que delícia poder falar com você e falar sobre a Galderma e todos esses produtos maravilhosos que a gente ama, né? Não, com certeza, com certeza. Obrigada por você estar aqui comigo. É um prazerzaço para mim. Doutora, conta um pouquinho pra gente da Galderma. Primeiro, fala da Galderma. A Galderma é uma empresa mundial, presente em vários países e que tem mais de 40 anos de mercado. E o interessante da Galderma é que, assim, trabalha com produtos de extrema qualidade, todos embasados na parte científica, né? Com muito embasamento científico, que é o grande forte da empresa. Ela investe muito em pipeline, em novos produtos, em conseguir trazer para o nosso paciente segurança, principalmente no que a gente vai entregar de resultado, né? Isso é o mais importante, né? E é uma empresa focada em dermatologia no sentido mais amplo da palavra. Então, o foco da Galderma é realmente cuidar de cada história de pele dos pacientes. Que gostoso, gente. É uma empresa, né? Um laboratório que traz muita credibilidade, né? Então, os produtos realmente da Galderma trazem essa segurança que é tão importante. A gente precisa realmente sempre procurar locais que utilizam produtos de qualidade, né, doutora? E a tua função lá dentro? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou responsável pela parte científica lá. Então, toda a construção de eventos científicos acontecem através da minha área. Legal. Então, a gente analisa o mercado, né? Então, a Galderma tem vários segmentos que a gente trabalha dentro dos profissionais da saúde. Então, dentro desses segmentos, a gente tem a responsabilidade de levar a mensagem certa para o profissional certo, né? E conseguir, através disso, entregar para o nosso paciente lá na ponta o melhor resultado possível com os nossos produtos. Que delícia. Então, esse é o papel da minha área. Muito bom. E vamos falar um pouco desses produtos, então? Vamos, claro. A gente vai começar, então, acho que é bacana a gente começar com o Sculptra, né? O Sculptra é um bioestimulador de colágeno, né, doutora? Isso aí. Antes da gente começar a falar de Sculptra, eu queria te falar uma coisa que é super interessante. Deixa. Eu estava olhando aqui agora e pensando, né? A gente estava falando do portfólio da Galderma, dos produtos, e o mais legal é que a gente tem aqui na mesa 3 produtos que são sinônimo de categoria, né? Que exatamente, são nomes que a gente acaba falando aí como referência para os tipos de tratamento. Então, a gente tem o Sculptra, a gente tem os Skin Boosters e a gente tem o Restylane. Então, é muito legal poder falar desse portfólio que é referência para o mercado, né? E é interessante porque, assim, às vezes as pessoas nem sabem o nome do laboratório em si, mas todo mundo já ouviu falar em Sculptra. Então a gente fala bioestimulador. Todo mundo já ouviu falar em Restylane, né? E é bacana. E assim, isso daqui é um queridinho do mercado, né? Eu sou apaixonada, né? Muito apaixonada. Vamos falar dele? Vamos falar do Sculptra. Então, o Sculptra é um bioestimulador de colágeno. O que isso quer dizer, né? É um produto que a gente injeta, né, no paciente, com a proposta de fazer o organismo do paciente produzir colágeno. E com isso, a gente melhorar a sustentação dos tecidos, a qualidade da pele, a flacidez. Então, é um produto que ele vai entregar, hoje em dia a gente sabe que ele entrega muito mais do que só a melhora da flacidez. Ele entrega a juventude, vamos dizer assim, né? Porque ele melhora a qualidade da pele no geral. Então, é um produto muito versátil, que a gente consegue trabalhar em diferentes perfis de pacientes. Então, desde pacientes que querem fazer prevenção, até aquele paciente que realmente necessita estruturar um tecido, colocar o tecido, sustentar aqueles tecidos na face. Então, é um produto muito interessante. Ele é usado tanto para face quanto para corpo, né, doutora? Sim, para face e para corpo. E vamos pensar um pouquinho assim. Por exemplo, você falou em prevenção ou então já uma pessoa que precise de uma reestruturação, uma coisa mais forte, vamos dizer.
Com quantos anos uma pessoa pode começar a usar Sculptra? Olha, a gente acaba indicando a partir dos 25, 30 anos. Olha só, gente, porque geralmente quando procuram a gente já tá, né? Ladeira abaixo. E eu falo por experiência própria. A primeira vez que eu coloquei um Sculptra no meu rosto, eu tinha 48 anos. 48 anos. Então, eu demorei, né? Então, fala um pouquinho dessa questão da idade. Por que vocês aconselham a começar logo cedo? Porque a gente acaba, a partir dos 20, a partir dos 25 anos, a gente acaba perdendo por ano 1% de colágeno. Por ano? Por ano, exatamente. E aí o Sculptra é uma forma da gente repor esse colágeno perdido. Então, da gente evitar com que o organismo entre no... Ele vai entrar, obviamente, né, no processo de perda de colágeno, mas a gente vai repondo aos poucos esse colágeno. E aí, ao longo do tempo, você vai conseguindo manter as características de juventude que você foi perdendo. E de uma forma extremamente natural. É isso que é importante a gente reforçar, né? Ou seja, se eu tivesse começado a usar o Sculptra com os meus 25 anos, hoje com 50 eu estaria bem diferente. Não necessariamente você estaria diferente, mas com certeza você teria gasto menos. Exato. Vou mudar a pergunta. Né? Minha pele estaria mais saudável. Com certeza. Você conseguiria manter o seu vício, você conseguiria... muitas vezes, quando a gente acaba fazendo o procedimento com um pouco mais de idade, a gente tem que fazer mais procedimentos de uma vez só, né? Exato. Para conseguir um resultado que a gente teria com menos procedimentos. Então, a gente consegue manter a juventude, né? E manter principalmente as características da juventude. Uma pessoa mais nova, ela faria uma aplicação de Sculptra a cada 2 anos? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E no meu caso, quando eu procurei, né, eu fiz algumas sessões próximas, né, quando eu comecei. Hoje eu mantenho de 6 em 6 meses, tal, mas quando eu iniciei o tratamento, eu lembro que eu fiz, se não me engano, 3 sessões de 2 meses, uma da outra. Então, é realmente a necessidade do paciente, né? A gente tem que verificar qual é a necessidade do paciente para isso. E aí, o que a gente acaba vendo, né, o que a literatura orienta é que, quando você começa a fazer esse tratamento, o ideal seria você seguir mais ou menos 1 frasco por década. Então, você faria 1 frasco a cada 30 a 45 dias com esse propósito, né? 1 frasco por década. Entendi. E aí, a manutenção você vai fazendo uma vez ao ano. De 1 frasco uma vez ao ano. Perfeito. Gosto de fofocas. Quem usa isso daqui de famosa? Eu acho que é mais fácil a gente perguntar quem não usa. Isso é ótimo. É difícil, assim, a gente conseguir manter a juventude de uma forma natural sem trabalhar com bioestimulador. É claro que os preenchedores, eles não perderam o seu papel, apesar de a gente ver que tem um movimento cada vez maior das pessoas quererem utilizar menos preenchedor. O preenchedor tem o seu espaço também, Restylane tem o seu espaço, mas o Sculptra bem feito, com acompanhamento, ele não tem resultado igual. É um produto seguro, é seguro para o profissional injetar, é seguro para o paciente receber esse tratamento. É um produto extremamente estudado, com mais de 450 estudos publicados em literatura, o que traz para a gente um respaldo gigantesco de resultado, né? E também de segurança. Perfeito, perfeito. E a garota propaganda desse Sculptra é nada mais, nada menos do que Sabrina Sato, aquela maravilhosa. Com aquele corpo. E ela faz uso no corpo também, não só no rosto, né? Então, ele é excelente para abdômen, interno de coxa, melhorar a flacidez nessas regiões, sustentação desses tecidos, no pós-operatório, por exemplo, de uma lipoaspiração. Ele é excelente, gente. Tanto para tratamentos combinados, então a gente pode trabalhar o Sculptra combinado com outros produtos, como até, por exemplo, o Skin Boosters, ou a gente pode trabalhar ele sozinho, ou até, por exemplo, num procedimento cirúrgico. A gente combinar com um procedimento cirúrgico para você melhorar aquela colinha da pele, né? Deixar o tecido mais coladinho, ele ajuda super nisso. Porque é interessante, né, doutora? Às vezes as pessoas acham que um procedimento cirúrgico vai
eliminar a utilização desses produtos. Jamais. Jamais, né? Porque assim, você pode ficar excelente, né, nos primeiros dias, a cirurgia, aquela coisa toda, os primeiros meses, só que o processo de envelhecimento ele não para porque você fez uma cirurgia plástica, né? Então, isso daqui é essencial para você manter a qualidade do procedimento que você fez, né? E na verdade a cirurgia ela vai trabalhar muito no reposicionamento das estruturas, né? E o Sculptra ele vai ajudar na flacidez, na perda do Exato, colágeno, né? Exatamente. Perfeito. São em camadas diferentes, inclusive, Exato. esse trabalho. Legal. O Skin Booster, então é um outro produto show de bola da Galderma. E ele tem que finalidade, doutora? O Skin Boosters, vamos fazer uma analogia, não é bem isso, mas eu acredito que seja a melhor analogia para as pessoas entenderem. É como se ele fosse um hidratante injetável. Ah, tá. Então, ele é um produto que a gente injeta no tecido, né? A gente injeta na região e ele vai fazer com que a água, o líquido do nosso corpo vá para aquela região. Então ele é um produto que ele puxa a água para o local. Tá. E aí, nesse processo de puxar água para o local, ele melhora a hidratação. Melhorando a hidratação, junto com a água, a gente traz também os nutrientes que estão lá no nosso sangue, né? Então a gente melhora a nutrição da área. Melhorando a nutrição, a gente melhora a qualidade daquele tecido. Entendi. E aí, com essa qualidade de tecido, né, o que a gente vê de resultado clínico, né? O que a gente vê no espelho? A gente acaba vendo melhora no viço, melhora em linhas finas, melhora na produção do que a gente chama de elastina, né, que é o colágeno em si, dos tecidos mais superficiais. Então, você vê uma pele muito mais saudável. E o Skin Boosters, o legal dele é que ele também a gente consegue combinar com várias propostas de tratamento e trazer resultados muito bonitos e muito naturais. Ah, que legal. E me fala, em que região ele é aplicado, doutora? A gente pode aplicar no que a gente chama de panfacial, que é na face toda, quando a gente quer melhorar o glow, melhorar a qualidade dos tecidos. Mas, por exemplo, a gente pode combinar o Skin Boosters com uma toxina botulínica. Tá. E aí a gente melhorar as linhas finas. Porque a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem dois processos, né? A gente tem o processo de formação do que a gente chama de linhas estáticas. Sim. Que são aquelas linhas que quando a gente está parado, elas estão lá. Exatamente. E a gente tem as linhas dinâmicas, que são as linhas de movimentação. Então, quando a gente trabalha com as toxinas, a gente trabalha com as linhas dinâmicas, né? Sim. E aí, quando a gente vem com o Skin Boosters, junto com esses outros produtos, o que a gente acaba fazendo é melhorando essa qualidade do tecido nas linhas estáticas. Então, a gente pode fazer uma combinação dos dois também. Entendi, legal. E, assim, a gente consegue aplicar nessa região, né, que geralmente a gente tem algumas linhas finas. Agora, essa região dos olhos aqui, pode ser aplicado aqui também? Então, essa região dos olhos... Essa região, gente... É tão difícil fazer procedimento nela, né? É difícil. É uma região com pouco tecido, é uma região que o profissional precisa ser bem experiente em fazer para conseguir entregar um resultado legal, né? Não é que seja extremamente contraindicado, mas não é a indicação principal do produto. Sim, sim. Tá? Porque por que eu tô tocando nisso? A gente sabe que uma das áreas que mais envelhece, né, que envelhece rapidamente, é realmente essa região dos olhos, né? E é uma região muito sensível, muito difícil de mexer, né, doutora? Então, aqui a gente precisa realmente pensar em outros protocolos, enfim. Exato, tem que ter um profissional que esteja habilitado para avaliar bem essa região e direcionar o melhor tratamento, né? Legal. Mas ele é excelente, eu também já utilizei o Skin Booster e ele traz realmente uma hidratação profunda, muito profunda. É um produto que vale a pena quem nunca fez fazer. Né? E os nossos queridinhos Restylane. Eu trouxe dois, né? A gente é uma família grande. É uma família grande. A gente tem vários. E eu trouxe o Kiss e o Restylane Gel, que fazem parte aí do portfólio de preenchedores, né, doutora? Fala um pouco sobre preenchedores. Restylane Kiss é meu queridinho. Confesso.
Ele, como o próprio nome diz, ele é específico para a região labial. A gente sabe que o lábio ele tem características completamente diferentes dos outros tecidos da nossa face. E sendo assim, não faz sentido a gente trabalhar com um produto nessa área que não consiga entregar para essa região essas características, né? Então, o que é interessante a gente acabar fazendo, né? A gente indicar o produto certo para a região certa. Então, o profissional precisa entender de características de produto para conseguir direcionar. E quando a gente vem para o Restylane Kiss, ele consegue entregar para o nosso paciente resultados extremamente naturais. Então, o que é esse resultado natural? É a gente olhar para o lábio do paciente, né? A gente olhar para o nosso lábio e parecer que a gente não tinha feito nada. Esse é o resultado mais natural possível, Exato. né? Porque a gente tem essa questão das preferências, né? Então, então, tem gente que quer um lábio bem marcado. Lá na né? clínica, muitos pacientes falam: eu queria tanto fazer uma boca, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar com aquele bocão, aquela boca de linguiça que eles falam, né? E a gente fala: gente, precisa, né? A gente vai trabalhar com o Restylane Kiss, que é realmente um preenchedor que vai deixar muito natural. Tenho Restylane Kiss nos meus lábios, doutora. Eu também. Eu também tenho. E é bacana, porque assim, a gente vai envelhecendo e vai perdendo volume. Total. E eu tinha uma boca bem formadinha quando eu era nova, aquela coisa toda. E eu fui envelhecendo e realmente a boca vai murchando, né? A parte de cima do meu lábio estava bem menor do que a parte de baixo, ela fica assimétrica, né? E aí eu conversando com o doutor, porque eu também tinha o receio. Eu não quero ficar com aquela boca, aquela coisa. Né? Eu gostaria de voltar àquilo que eu tinha, né? E aí o doutor fez a aplicação do Kiss e eu fiquei apaixonada, né? Pela delicadeza, a volta do contorno, né? E uma coisa bem interessante, que eu acho que tem muita gente que não sabe, é que o preenchedor também hidrata. Hidrata. Né? Ele claro que não com a mesma potência de, por exemplo, um skin booster, né? Mas ele também vai puxar água para a região, vai melhorar por conta dele melhorar essa hidratação na área, a nutrição e, consequentemente, ele melhora o tecido. Exatamente. Né? Você sabe que tem uma pesquisa super interessante que a Galderma fez a respeito de preenchedor, que torna essa nossa conversa super importante, né? A Galderma fez uma pesquisa global, né? Com mais de 9 mil pessoas. Tá. E dessa pesquisa, ela conseguiu ver que 40% das pessoas não indicariam tratamento com preenchedor, justamente por conta dessa questão de ter essa visão de que o preenchedor não traz um resultado natural. E, na verdade, isso não é verdade. Olha, né? A gente sabe que... é uma porcentagem grande, hein? Nossa, é muito enorme. grande, é muito grande. E aí está a importância dessas nossas conversas. Exato, isso é importante, é bom falar realmente sobre isso. E é uma luta lá na clínica, né? Porque a gente percebe realmente esse número, essa porcentagem, porque muitas pessoas que a gente fala, vamos fazer um preenchimento nos seus lábios para dar um pouquinho mais de volume, é muito difícil realmente a gente convencer que vai ficar natural, né? E aí a gente vai conversando, vai mostrando algumas fotos, eu converso muito com o paciente também, olha, eu tenho, né? Minha boca era assim, eu mostrava, ficou assim, ó, tá vendo que não teve muita diferença? E é bem bacana, né? Porque você tem essa possibilidade de trazer de volta um contorno que a pessoa tinha que não tem mais. Perdeu, exatamente. Né? E aí o que foi legal dessa pesquisa é que ela acabou mostrando justamente isso, que quando eles pegaram as fotos de pacientes, né, com preenchedor e sem preenchedor, as pessoas não conseguiam dizer quem eram as pessoas que tinham recebido preenchedor. Entendo. Justamente mostrando como o resultado pode ser natural. Pode Exatamente. ser, né? Realmente a gente devolveu o que a gente foi perdendo com o tempo, que a gente perde muita estrutura conforme a gente envelhece, né? E o gel, fala pra mim, esse daqui, o azulzinho, né? Ele já é Ele é um produto super versátil. Tá. Que a gente consegue trabalhar em diversas regiões. E ele vai entregar, por exemplo, a gente até poderia fazê-lo no lábio.
Tá. Só que ele vai deixar o lábio mais marcadinho. Tá. Então, se a pessoa não quer um lábio tão marcado, a gente pode optar pelo Kiss. Se a pessoa quer um lábio bem marcado, a gente pode usar fazer com o Restylane. É o que a gente vê lá na clínica, aos pacientes que realmente já vêm com uma intenção de ter um contorno maior, uma volumização maior, realmente é essa troca, né, essa opção de usar o Restylane Gel. Mas ele também pode ser aplicado em outras áreas. Pode. Fala pra gente, quais são as áreas que a gente pode usar preenchedor, doutora? Na verdade, preenchedor a gente pode usar para 3 propostas diferentes. A gente pode sustentar os tecidos, então a gente pode trabalhar na região de malar para sustentação. A gente pode devolver gordurinha que a gente perdeu na face. Então, principalmente nessa região aqui, embaixo do nosso olho, né, que a gente chama de terço médio, a gente perde gordura aqui, a gente perde muita gordura ao redor da boca, a gente perde gordura na região de têmpora. Então, tem muitas áreas do nosso rosto que a gente vai perdendo gordura. E o nosso organismo vai se adaptando em termos de posição dos tecidos. Sim. E o preenchedor, ele é um produto extremamente favorável para a gente trabalhar em algumas áreas, para a gente devolver esses reposicionamentos, devolver a gordura que a gente perdeu. E aí é legal, por exemplo, quando a gente faz uma combinação desses preenchedores, com cada um com sua característica diferente, e até por isso que quando a gente fala de Restylane, a gente tem um portfólio enorme, né? Sim. Por quê? Porque cada produto vai ter um objetivo diferente. A gente tem produtos específicos, por exemplo, para copiar a gordurinha. A gente tem outros produtos que são específicos para a gente devolver posição, né? Devolver essa linha marcadinha do malar, né? Que isso é muito difícil a gente conseguir fazer com um bioestimulador. Sim. Precisa ser um preenchedor, né? Sim. A gente pode preencher alguns suquinhos também, alguns sucos da face. O bigode chinês, né? Bigode Que chinês. é conhecido. Essa parte do marionete também, Também, né? lábio. Sabe outra região que a gente pode também, com a ajuda dos preenchedores, devolver? A gente envelhece muito, não só no lábio. A gente envelhece ao redor do lábio, né? A gente perde a gordurinha também ao redor do lábio. E o preenchedor, ele vai ajudar a gente a repor esses coxins de gordura, que a gente chama de coxim de gordura nessa região. Então, eu estava vendo um professor ontem até numa aula em que ele tinha uma peça, né, uma maquete de um rosto, e que ele mostrava realmente onde fica a gordura, né, posicionada no nosso rosto, e depois ele tirou e colocou uma outra que já tinha essa coisa de não terem alguns espaços, né? Então, essa gordura que a gente tem no rosto é o que a gente vai perdendo, né, doutora? Quando a gente olha uma criança, a gente vê que o rosto da criança é bem uniforme, né? E aí, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, tal, a gente vai perdendo essa junção desses coxins. E essa musculatura também, ela vai ficando mais frouxa, né? A musculatura vai ficando mais frouxa. O nosso osso, ele vai ganhando outros formatos também. E quando a gente fala dessa questão de estrutura óssea, né? E por isso que a gente chama de estruturação, o preenchedor vai ajudar muito nisso. Mas sabe outra indicação que é maravilhosa para os preenchedores? Contorno facial. Então, mento e mandíbula. Exato. Conforme a gente envelhece, como a gente perde contorno nessa área. Exato. E aí, gente, para devolver tanto contorno de mento quanto ângulo de mandíbula, o preenchedor não tem igual. Não tem igual. A gente vai envelhecendo, o pescoço também já vai ficando mais caído, alguns vão tendo um pouco mais daquela papada e parece que some completamente isso daqui, né? Você perde Fica a divisão. uma coisa, perde a divisão. Fica uma coisa só, né? Exatamente. E o preenchedor, ele dá realmente esse contorno da mandíbula aí para quem tem essa necessidade. E fica super né? natural. É claro que tem pessoas que têm rosto que cabe um preenchedor que vai deixar mais marcado, mas a grande maioria não, ainda mais mulher que quer ficar mais natural, né? A gente consegue devolver a naturalidade de uma forma, aliás, o contorno de uma forma extremamente natural, sem ficar com aquele aspecto quadrado de face. É bem legal. E falando um pouco de durabilidade,
esses preenchimentos, né, esses preenchedores, eles ficam no rosto por quanto tempo, doutora? Então, os preenchedores, é claro que vai depender de cada metabolismo, o metabolismo de cada pessoa, né? Mas, por exemplo... Cada pessoa tem um metabolismo diferente, exatamente. Né? Isso. Quando a gente fala de lábio é uma região que a gente tem muita mobilidade, a gente mexe muito. Então, o que ele vai ter durabilidade de mais ou menos 1 ano na região labial. Mas a gente tem produtos com durabilidade de 3, por exemplo, quando a gente fala de um Restylane Lift. Ok. Então, vai depender muito do produto, da região que a gente coloca, do que a gente tem do que a gente está esperando de resultado e principalmente dos hábitos de vida dessa pessoa. Corresponsabilidade. Exatamente. Hoje a gente sabe que, na verdade, muitos fatores acabam influenciando. Então, é muito difícil a gente falar que esse preenchedor vai durar exatamente 1 ano. Sim. Ou vai durar exatamente 3 anos. É importante isso que você está falando, Total. doutora, porque, por exemplo, a gente sabe que quem tem o vício do cigarro, né, do fumo, isso é algo que faz perder muito a eficácia do produto. Né? Então, assim, uma alimentação ruim, você ter a questão do tabagismo, você não tomar água... Tudo isso influencia. Excesso de esporte. Excesso de esporte, exatamente. Essa coisa da corrida, né, que a gente fica... Né? Então, assim, existe uma corresponsabilidade muito grande do paciente quando eles fazem esses procedimentos. E é importante frisar isso, né? Total. Porque, às vezes, a gente tem um paciente que volta dali 6 meses e fala, gente, não tenho mais nada. Então, mas o que você fez durante esse tempo? Você tem a sua responsabilidade nesse processo também. Então, isso também é bem importante falar. E sabe que é outra coisa que eu acho extremamente importante a gente deixar claro para as pessoas? Procedimento estético, você não vai fazer uma vez na vida e vai ter o resultado eterno. Exato. A gente continua envelhecendo. Então, na verdade, o que a gente deveria fazer manutenção anual. A gente tem que fazer a nossa manutenção anual para se manter. Do mesmo jeito que a gente faz a unha toda semana, gente, né? A gente tem que fazer a manutenção desses procedimentos. É isso. É exatamente isso. E volto a dizer, eu vou fazer então uma cirurgia plástica porque aí eu não preciso mais me preocupar com isso. Vai se preocupar do mesmo jeito. Vai se preocupar do mesmo jeito, né? E aí que está a importância da gente também ter um plano de tratamento. Não é ir lá e fazer o procedimento, nunca mais voltar na clínica. Tem que ter um plano de tratamento, ou etapas, o que é prioridade, porque aí a gente consegue realmente manter o resultado e se manter, né? Exatamente. Nossa, que delícia conversar com você. Acho que foi super, muito bem explicado. Então, muitas pessoas têm aí muitas dúvidas com relação a esses produtos e é uma honra estar com você aqui, doutora. Imagina, conta comigo. Eu quero super agradecer a Galderma por ter aceito o nosso convite, ter liberado a doutora para vir conversar com a gente. Como é que a gente encontra você e a Galderma nas redes sociais, doutora? Então, a gente tem várias plataformas, né? Hoje em dia, a gente tem Instagrams específicos dos produtos. Então, se vocês procurarem no Instagram Restylane Sculptra, a gente tem páginas super interessantes que trazem informações educacionais para a população de formas muito claras. Então, procurem a gente nas redes sociais. Para os profissionais da saúde, a gente também tem outras plataformas, que é o GainDoc, o GainCRM, também focadas em informações para os profissionais da saúde, novos tratamentos, protocolos, essas plataformas, etc. né? São legais, né? Tem muito conteúdo, muitas aulas para os profissionais da saúde. Então, assim, a Galderma, ela se preocupa muito com o profissional. Foco. É isso, né? O nosso foco é a gente educar o profissional para a gente entregar para o paciente o melhor tratamento. Essa é a proposta da Galderma. Ai, que show. Obrigada, doutora. Imagina, e obrigada você? A você? Quer deixar seu perfil? O meu perfil é Teixeira Stephanie. Vocês conseguem me achar no Instagram e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Que show! E a gente, vocês já sabem, FaceDoctor_Alphaville e também o meu pessoal, Karen.cris.menezes e também aqui o Pode Ser Bela. Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Obrigada, doutora! Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente!